Bom dia, tudo bem? Meu nome é Raquel Félix e eu vim aqui falar um pouco da minha vida desde a infância até os dias atuais, tá? Sou nova aqui no YouTube e eu gostaria de estar compartilhando com vocês como foi da minha infância até os dias atuais, né? Desde agora. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Eu fui nascida em São Paulo. Hoje, atualmente, moro em São José do Rio Preto. Minha mãe é daqui, né? Ela era daqui, foi para São Paulo. Ela já foi casada. E eu tenho 3 irmãos por parte de mãe, tá? E um irmão, que é o mais velho de todos, por parte de pai. Meu pai era viúvo. A mãe do meu irmão faleceu. E minha mãe se separou do primeiro marido dela e foi para São Paulo e lá conheceu meu pai, tá bom? Aí eu nasci. Gente, é uma foto muito antiga. Quero que vocês me perdoem se vocês não conseguirem ver direito. Essa é minha mãe, meu pai, essa neném aí sou eu. Essa bebê aí sou eu. Dá pra ver? Tá pegando muita luz, né? Aí. Bom, algum tempo depois, os meus pais vieram morar em São José do Rio Preto. A família da minha mãe é toda daqui, eram todas aqui, né? Minha avó faleceu, meu avô também, minhas tias são daqui, né? Só uma mora em São Paulo, que é a minha tia Guiomar. Gente, eu sou cafezeira, tá? Todos os vídeos que eu fizer, com certeza eu vou estar tomando café, tá? Bom, a minha infância, eu me recordo quando a gente morávamos lá no Soraya, é um bairro aqui em São José do Rio Preto. Meu pai tinha um comércio, né? Um bar e mercearia, tudo junto, né? Eu tinha acho que uns 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim, mas eu me recordo. A minha tia Nair morava também, né? Próximo de nós. Eu fui criada bem com meus primos Fernanda, Sandra e a Silvia. E como as duas eram muito ligadas, né? Minha mãe e minha tia moravam tudo pertinho uma da outra, então a gente sempre se via nos finais de semana. Enfim, eu me lembro que eu ia no parquinho, né? Hoje é creche, né? Antes era parquinho. E eu era muito retraída, eu tinha muito vergonha, sabe? Eu me achava muito inferior às outras crianças. Elas tinham uma lancheira incrível. E eu tinha aquela lancheirinha, sabe? De plástico, sabe? E as crianças levavam suco, lanche, né? Com presunto, mussarela, outros com pão e mortadela. E eu levava leite com café. E eu ficava com vergonha, eu acabava nem tomando, né? Nem pão minha mãe colocava na lancheira. Eu tinha muita vergonha, né? Minha mãe e meu pai fizeram inscrição, né? Acho que CDHU, né? No ano. O ano exatamente, gente, eu não sei. Eu só sei que quando a gente foi pro São Lucleciano, acho que eu tinha 4 anos. 4 anos de idade. Era pura lama, era casa de Coab, sabe? E eles foram contemplados, acabaram comprando a casa, enfim.
Aí fui morar, né, no bairro São Diocleciano. E ali, por lá ficamos. Eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos, que é a mais velha, a Cristina, depois vem a Ana, o Miguel e eu, que sou a caçula. A minha infância não foi legal. A minha mãe era uma pessoa doente mentalmente. Ela sofria de distúrbios, ela tinha esquizofrenia também. E ela batia muito em nós. Muito, muito. Meus irmãos começaram a trabalhar cedo. Todos nós começamos a trabalhar cedo. Mas minha mãe sempre foi uma mulher controladora, possessiva e muito rígida. Nunca foi uma pessoa de conversar com um filho ou algo nesse sentido. Ela sabia, em vez de falar, ela batia. Às vezes a gente apanhava e não sabia nem por qual motivo a gente estava apanhando. Porque ela nunca foi de sentar com um filho e falar, olha, você vai ficar de castigo, entendeu? Por fim, era ela e... Enfim. Eu me lembro das vezes quando ela me batia, ela me afogava na piscina, que nós tínhamos... Eu tinha ganhado uma piscina, né? Na época, uma piscina até grande, boa, bonita, me lembro muito bem dela. Minha mãe me afogava lá. Ela me batia muito, 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 muito. Meu pai trabalhava na prefeitura aqui em São José do Rio Preto e eu não podia contar para o meu pai o tanto que eu apanhava, e sem motivos. Eu acho que só de respirar próximo a ela, ela me batia, eu acho que aquilo incomodava. Eu tenho algumas tatuagens no braço, eu fiz depois de velha, sabe? Foi o ano passado, acho que eu fiz. O ano passado, em 2020. A minha mãe, ela, sei lá, eu não conseguia entender, né? Nada que ela fazia, eu não entendia nada, né? E ela batia e para deixar marcas, e eu não podia mostrar para o meu pai, porque ela me ameaçava. Ela ameaçava em me bater o dobro. Eu tenho algumas marcas, mostrei a tatuagem, mas eu não falei o porquê. Só vou pular uma etapa para vocês entenderem, tá? Em 2017, ela faleceu. E eu não tinha o braço tatuado, não nessa parte. Eu só tinha essa daqui. Opa, perdão. Dá pra ver? Essa daqui. Essa caveira mexicana. Essa eu tinha já. Mas essas do braço aqui, que... Ai, sobe até aqui, né? Eu fiz o ano passado. Toda vez que eu via a minha tatuagem, o meu braço, eu lembrava dela com muito rancor, muita mágoa. Aí eu resolvi fazer uma tatuagem. E, por incrível que pareça, isso me ajudou. A minha mãe, ela pagava cigarros no meu braço. Então, meu braço era tudo cheio de hematoma, queloides, de queimado. E depois que eu fiz essa tatuagem, aquela imagem sumiu. Só se eu comentar, enfim. Mas eu não me lembro dela. Desculpem. Eu não me lembro das feridas que ficaram. Eu vejo assim, minha tatuagem, acho ela incrível. E nem me passa mais pela cabeça o porquê eu fiz para tampar aqueles ferimentos de queimados.
né? Então, era assim, depois que ela faleceu, muita coisa aconteceu, e eu resolvi, né, em 2019, fazer essa tatuagem. Até que me ajudou bastante sobre o sentimento que eu nutria de mágoa dela. Eu tive uma infância muito difícil, né? Difícil assim. Eu apanhava demais, 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 demais. E as minhas irmãs começaram a engravidar. Minha mãe não a tolerava, não aceitava e colocava para fora de casa. Primeiro foi a Cristina. Ela teve uma filha. Depois foi a Ana. Ela tem o filho, né? Que é o primogênito dela. Ela teve e minha mãe pôs ela pra fora. Depois ela colocou o Miguel, porque o Miguel não obedecia muito bem as regras dela. Então era pau todo dia, né? E todos eles foram saindo de casa bem novos, né? Com 20 e poucos anos. E eu fiquei. E a minha mãe e meu pai ainda, eles eram casados, né? Eles eram casados. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Por quê? A Ana, principalmente, ela sabia que ela ia apanhar, mas ela ia do mesmo jeito. Aqui em Rio Preto, existia uma boate chamada Sarau. E ela ia todo final de semana, né? E ela já tinha o primogênito dela. Então, ela me comprava, eu era pequena, eu tinha 10 anos de idade. Ela falou assim, na hora que a Tata chegar, a Tata te dá bala. Enfim, aquilo pra mim era o máximo, né? Porque minha mãe não deixava eu comer bala, mascar chiclete, ela não deixava. E eu gostava muito dele, assim, do bebezão, porque ele era um bebezão, assim, sabe? De tão gordinho, tão fofo que era. Só que chegou um momento que ele, uma certa hora da madrugada, que ele começava a chorar de fome. Ele era um bebê. Então, eu ficava apavorada, porque minha mãe não via a Ana saindo, porque a Ana saía escondida, ela pulava o muro pra ir pro sarau. E o Matheus, uma certa hora, que é o primogênito, ele chorava muito. Aí minha mãe acordava, xingava, aí eu tinha até receio dela, né? Porque ela falava assim, por que você não falou que a tua irmã saiu? Aí eu falava, eu tava dormindo, eu não vi. E era mentira, eu sabia. Aí o meu pai, por ser padrasto da Cristina, Ana e Miguel, meu pai nunca levantou a mão para eles, nunca, e sempre tratou como filhos, tá? A Cristina e o Miguel chamavam meu pai de pai. Criaram bem cedo, né? Meu pai pegou os meninos, eram bem pequenininhos. E meu pai falava assim, vá dormir que eu tomo conta dele. Aí meu pai me ensinou a fazer uma água, um melado de água com açúcar, molhar a chupeta e pôr na boca dele, pra ele ficar quieto. Papai. E foi isso. Todo final de semana, assim. Aí eu ia no quarto deles. Quando ele começava a resmungar, eu já deixava tudo no jeito, escondidinho pra minha mãe não ver. Eu sabia que ela não ia sair, porque ela tinha falado pra mim, olha, eu vou sair de novo. Ainda falava pra ela, nossa, a mãe vai te bater de novo. Eu falava pra ela. Mas, assim, ela ouvia, entrava aqui e saía por aqui. Ela não tava nem aí, ela saía mesmo. E quando ele começava a resmungar, eu fazia isso daí, colocava a chupeta no melado e enfiava na boca dele. Aí, pra fazer a mamadeira, eu ia no quarto do meu pai, chegava no quarto, abria a porta bem devagarinho e saía gatinhando e acordava meu pai. Eu cutucava meu pai.
Ele ficava meio assim, falou, oi. Eu falei assim, pai, o Matheus vai chorar. Desse jeito. Eu cochichava. Aí meu pai levantava, fazia a mamadeira do Matheus. E ele me ensinou a dar a mamadeira pro Matheus. Que tinha que ser de quase sentado e dar a mamadeirinha dele. E meu pai trocava ele, por incrível que pareça. Naquela época era a fralda Kremer, aquelas fraldas de pano e a... Ai, meu Deus. E o alfinete lá, sabe? Que tinha bichinho na ponta dele. Enfim. Quem trocava era meu pai, porque eu não tinha... Eu não sabia, né? Eu tinha medo de furar o neném. Então, foi isso. Teve um dia que a minha mãe... O Matheus tava com muita cólica. E ele não parava de chorar. Aí minha mãe não tinha o que fazer. Era minha mãe que tinha que cuidar dele. Eu lembro, todo final de semana, gente, era um inferno dentro daquela casa. Inferno. Era o inferno. A Ana apanhava, e muito. Meu pai entrava no meio, não deixava bater. Meu pai falava, você tem que falar com ela, você não adianta bater. Ela trabalha a semana toda. Ela tem que se divertir. Não é porque ela tem um filho que vai segurar ela. Não, gente. Era pau. Nossa, ela batia com vontade. Com pau, madeira, cabo de vassoura, com borracha de lavar quintal. Era desse jeito. Por fim. A Cristina, a primogênita da minha mãe, ela engravidou. E ela não poderia ter engravidado, porque ela correria risco de vida devido ao problema de coração dela. A minha mãe falou que ia matar o bebê, né? E ela não queria que minha mãe, de jeito nenhum, chegasse perto dela. E antigamente, lá no São Judas... meus pais compravam muito móveis antigos. Antigamente era, né, muito antigo. Então eram os móveis até bom. E no nosso quarto, como era muito grande, e eram 3 mulheres que dormiam nesse quarto, e meu irmão tinha o quarto dele do lado do quarto da minha mãe, então esse quarto grande ficou para nós, que eles construíram para nós. E nós tínhamos uma mala mesmo, mala de madeira, que abria a tampa e lá só tinha enxoval da Ana. Porque ela era para ter casado, aconteceu uns problemas, acabou não casando, né? O cara vazou, deixou ela grávida, enfim. Deu uma outra parte. Deu uma história dela. Vou contar a minha. Enfim, aí a gente empurrava aquela mala atrás da porta para minha mãe não abrir e não bater na Cristina. Chegou um momento que minha mãe pôs ela pra fora de casa, grávida. E falou que a menina ia matar, a criança ia matar ela, que não era pra ela ter esse bebê e coisa e tal. Minha irmã acabou saindo de casa. Ela não quis abortar. E ela foi viver a vida dela. Aí, de repente, a Ana também saiu de casa. E minha mãe continuou descontando toda a raiva dela, toda a fúria dela em mim. E o Miguel também foi embora de casa. Quando meu pai resolveu ir embora, os meninos estavam em casa ainda. Só a Cristina que não. Mas, não. Tava todo mundo em casa. Me desculpem. É uma história muito complexa. Os meninos estavam em casa sim, quando meus pais se separaram. E foi uma tormenta aquele dia. Eu não estava entendendo nada, eu era uma criança, eu tinha acho que 8 anos de idade, 7 ou 8 anos. E antes disso, minha mãe já me batia. Quando meu pai foi embora de casa, que ele não aguentava mais a loucura da minha mãe, eu fiquei apavorada. Gente, eu falei, agora eu vou morrer.
Se ela me batia sem sentido algum, com meu pai aqui e eu não podendo falar pra ele indo embora, eu vou morrer na mão dela. Eu fiquei apavorado, eu gritava a ele no meio da rua, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E meu pai, infelizmente, acabou indo. Aí começou o meu inferno. Meu Deus. Enfim, passou algum tempo, a Cristina, voltando à história da Cristina, ela engravidou, foi embora de casa, que a minha mãe pôs ela pra fora de casa, depois colocou a Ana pra fora de casa, depois ela colocou o Miguel e eu fiquei. Eu já tava aí com meus 15 anos de idade. 14. Não. Perdão, gente. Me perdoa. 10 anos de idade, ela pôs eu pra trabalhar na floricultura, onde a minha irmã era dona, de sócia com o meu tio Ademir. E lá, eu fazia de tudo. Limpava. E como ela também morava lá na floricultura, então eu limpava a floricultura, o quarto dela, cozinha, eu fazia de tudo. Eu trabalhei dos 10 até os 14 para 15 anos sem receber um centavo. Não é porque ela não pagava. Ela dava o meu salário para minha mãe. Meu pai pagava a pensão, ela ficava com o meu salário, eu não recebia nada. Eu fui saber o que era absorvente com 14 anos. Eu menstruei com 10. 10 anos de idade, eu menstruei. Daqui é uma toalha de mesa, tá? Tinha alguns lençóis em casa de cama de solteiro, bem batidinho, bem velho já. Ela fez eu cortar, mais ou menos um tamanho assim, pra vocês terem uma ideia. Ela fazia eu dobrar mais ou menos dessa espessura, do tamanho de um absorvente. Ela fez eu cortar vários retalhos. Ela fazia eu usar aquilo. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho nojo de sangue. Eu tenho pavor de sangue. Não sei se foi trauma, não sei. E ela me obrigava a usar aquilo. E eu, como vazava muito sangue, eu tinha que fazer que ele ficava dessa grossura. Como eu menstruava muito e ficava dessa grossura, e eu tinha que trocar assim 3, 4, 5 no dia. Aí eu tinha que lavar bem, tirar totalmente o sangue, colocar no varal e trocar o absorvente, que é o pano que ela fazia. Nisso, minha mãe já tinha conhecido um cara chamado Armando, o qual eu não converso. Ela foi amante dele, ele foi amante dela. Ela começou a trabalhar na Café Alta, quando existia aqui em São José do Rio Preto. Os dois tiveram um caso. Ele acabou até largando da mulher dele. E eles encontravam pra cima da Café Alta ali, que era, quem conhece Rio Preto, pra cima do pronto-socorro, tinha uma pensão antigamente. Há 30 anos atrás. 40 anos atrás, perdão, 40 mais ou menos. E, por fim, os dois se envolveram, ele acabou largando da mulher. E meu pai sempre falava que minha mãe ou traía. Meu pai também traía, ele não era nenhum santo. Mas ele falava que ela traía, eu deixava ele falar, pra eu sair aqui, pra não ter discussão, pra não ter, sabe, atrito. E, por fim, os dois resolveram namorar. Ele foi pra minha casa, no São Norleciano, a casa que meu pai e minha mãe tinham construído, que
foram sorteados pelo CDHU e estavam pagando as parcelas da casa. Eles tinham meu pai tinha reformado a casa e ele foi para casa. Então ele não tem direito a merda nenhuma. Como hoje em dia ele fala que ele tem direito, ele não tem direito nenhum. Porque ainda consta o nome do meu pai e da minha mãe no registro de habitação. Esse homem foi para casa, ele dormia no quarto do Miguel, nessa época ainda tinha um banheiro ainda. Ele dormia no quarto que era do Miguel e depois ela falava que ele só ia dormir lá e ela ia dormir no quarto dela e eu dormia no fundo, né? Meu pai e minha mãe fez um quarto para nós no fundo, depois da cozinha. Teve uma certa noite que eu acordei para ir ao banheiro e o quarto do Miguel, que era do Miguel, estava aberto e o Armando não estava lá. E eu sabia